Muito antes do dilúvio, houve uma era em que seres celestiais caminharam entre os homens. O capítulo 6 de Gênesis nos conta sobre os filhos de Deus que desceram à terra e sobre o caos que sua rebelião causou. Mas quem eram eles? E como suas ações se conectam com as histórias de deuses e heróis das antigas mitologias? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. Este evento estranho não é apenas uma história, é uma ruptura cósmica na ordem de Deus. A palavra usada em Gênesis para se referir aos filhos de Deus é Benei Elohim, Benei Ha-Elohim. E esta palavra com a mesma grafia só aparece mais 2 vezes em toda a Escritura. Aparece no livro de Jó 1:6 e Jó 2:1 e se refere a anjos. E vindo outro dia, em que os anjos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Jó 2:1. Muitas culturas antigas contam histórias de deuses que desceram à terra e tiveram filhos com humanos. Da mitologia grega aos textos sumérios, essas narrativas refletem um padrão universal: seres superiores interagindo com a humanidade. Mas a Bíblia apresenta algo diferente. Esses deuses não são benevolentes, mas rebeldes. Ao contrário das mitologias, a Bíblia condena as ações desses seres. Em 2 Pedro 2:4, aprendemos que Deus os prendeu em cavernas de escuridão por sua desobediência. Sua influência sobre a humanidade foi tão destrutiva que Deus trouxe o dilúvio para purificar a terra. Essas histórias não são apenas sobre o passado. Elas nos lembram que, desde o princípio, houve uma guerra espiritual entre o Criador e os rebeldes. Mas o plano de Deus sempre foi restaurar sua criação. Os filhos de Deus caídos, tão exaltados em mitologias, são revelados pela Bíblia como seres rebeldes. Mas mesmo em meio ao caos, Deus permaneceu no controle, preparando a terra para o cumprimento de sua promessa de redenção. Que possamos aprender com essas verdades e nos alinhar com o Criador, não com os rebeldes. A história de Gênesis 6 nos lembra que há mais em nosso mundo do que vemos. Cabe a nós escolher o lado da luz e não das trevas.